Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse eu acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre as minhas 10 últimas leituras. Foi um bloco bem complicado de leituras. Se você não for aqui, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura, que gostam de ler, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, sorteios aqui e ali, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você fazer qualquer compra nos sites da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser uma panela Teflon ou um conjunto de almofadas. Use o link do canal, ele está na descrição do vídeo. Eu recebo uma pequena comissão em cima da sua compra, mas você não paga absolutamente nada mais por isso. Gente, foi um bloco de leituras complicado. Bem complicado. Vocês não têm noção do quão complicado foi. Complicado a ponto de eu quase ou meio que entrar em uma ressaca literária. Você tem ideia? Nesse bloco de 10 aqui, tem 2 livros 2 estrelas e 1 estrela. Daí você tira. Eu não esperava ter um grupo de livros com notas tão para baixo assim. Normalmente é uma coisa muito mesclada. Normalmente, o pior livro do mês tem tipo 3 estrelas. E nesse, eu dei primeiro 1 estrela da minha vida. 1 estrela. 1. Não 1,5. 1. E esse 1 estrela é uma atrocidade. É uma atrocidade. Eu não acredito que eu li isso. Eu não acredito que isso foi sequer publicado. Mas enfim, vamos começar. Vamos falar sobre esses 10 livros, 10 obras que eu li durante esse 1 mês e meio aí. O primeiro que temos aqui, eu já tinha citado aqui no canal em outros vídeos, que é Maus, do Art Spiegelman. Essa é uma HQ vencedora do prêmio Pulitzer e definitivamente um marco na história dos quadrinhos. Definitivamente. Ela conta através dos quadrinhos a história verídica dos pais do Art Spiegelman, o autor desse livro. Eles eram judeus, passaram pela Segunda Guerra Mundial e por tudo aquilo que os judeus naquela região do mundo, na Europa ali, passaram. É uma HQ muito forte, muito bonita e muito necessária, sabe? Ao mesmo tempo que ela é extremamente bonita, ela é extremamente doída de ler. Ela retrata tudo pelo ponto de vista de pessoas que passaram pelo Holocausto, sabe? Pessoas que passaram pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que sofreram aquilo. E tudo se torna muito mais forte quando lembramos que são histórias reais, de sobreviventes. E mesmo sabendo do final da história, você se pega torcendo o tempo inteiro, engajado o tempo inteiro, imerso o tempo inteiro, torcendo para que eles consigam sair do outro lado. É uma obra surreal, é um marco dos quadrinhos e é uma leitura que eu indico para todo mundo. É muito merecido todos os prêmios e todas as honrarias que essa obra já recebeu. O segundo livro aqui deste bloco também já foi bem falado por aqui. Bem falado. Eu estou falando de Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira. Ok, esse livro não precisa de muitas introduções. Ele já é muito hypado, muito famoso e muito mal falado por aqui. E assim, vamos deixar uma coisa muito clara desde o início. Eu não gostei desse livro. Eu dei 2 estrelas. Eu já li 2 livros da Adam Silveira, Os Dois Morrem no Final e História Tudo Que Me Deixou, e os 2 receberam 2 estrelas. Não é um autor pra mim. Ele tá na minha geladeira, no meu congelador, um congelador do qual eu nunca vou tirar ele. Nunca mais tentarei nada do autor. Eu já vi que ele, o autor e a sua obra, não é pra mim. Os Dois Morrem no Final conta a história de um mundo meio que no presente, no futuro, onde meia-noite, pessoas que vão morrer nas próximas 24 horas começam a receber ligações avisando: hoje você vai morrer. Eles não dão um horário específico, eles não dão o motivo da sua morte, porém eles te dão esse tempo do dia aí, eles te dão esse aviso para você aproveitar o resto da sua vida, se despedir das pessoas que você quer se despedir e aproveitar para fazer coisas que você nunca fez, esse tipo de coisa. Inclusive, existe toda uma economia que gira em torno da morte para pessoas que vão morrer. E toda a premissa disso é muito boa, é sensacional na verdade. O meu problema com esse livro é a escrita. Eu já falei sobre isso antes, eu vou repetir aqui de novo. O autor me perde quando ele tenta forçar lágrimas, quando ele tenta caçar um choro que não vem naturalmente do texto, uma emoção que não é natural. Quando ele tenta pintar os elementos ali que compõem os personagens principais como heróicos ou
penosos, digamos assim, coisas que vão deixar o leitor triste. Olha como este personagem que está prestes a morrer é uma pessoa incrível. Olha como ele é caridoso, bondoso e o mal que vai fazer ao mundo perder esse personagem. Olha a emoção da mãe, do tio, da avó, do amigo que vão perder este personagem. Olha o tanto de coisas que ele vai deixar de aproveitar da vida. Esse tipo de coisa tentando o tempo inteiro numa escrita que eu diria até meio brega, pescar ali algumas lágrimas do leitor. É muito artificial para mim, não funciona. Os personagens não fazem muito durante o livro, eles ficam andando de um lado para o outro, enquanto o autor fica poeticamente tentando emocionar, e a coisa simplesmente não funciona. Pelo menos não para mim e para algumas pessoas que conversaram comigo enquanto eu estava lendo ele. Pessoas que concordaram com isso. Eu sei que é favorito de muita gente, favorito da vida de algumas pessoas, mas para mim e para algumas outras pessoas não funcionou mesmo. Foi uma escrita que para mim simplesmente não tem peso e não tem profundidade para arrancar de lá de dentro a emoção do leitor, infelizmente. O próximo livro que eu trouxe aqui é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Eu peguei esse livro de forma muito relutante, tá? Porque a autora tem um passado super nebuloso, super problemático, e eu estava tentando postergar essa leitura ao máximo que eu podia. E foi o que eu fiz até que durante a Maratona Literária de Verão apareceu um desafio dentro do meu time, que era um livro de um autor problemático, um autor com problemáticas. E aí quando eu vi isso, meu olho foi direto para Delia Owens, né? Porque é um negócio bem problemático. E aí eu fiquei tipo pensando, vou ou não vou? Acabou que eu fui. Um Lugar Bem Longe Daqui conta a história de Kira. Kira é uma menina que mora no Brejo, nos Estados Unidos. As pessoas que moram no Brejo são vistas como pessoas inferiores, pessoas quase que sem raciocínio humano, sabe? A forma como eles são vistos como completos imbecis, pessoas que não conseguem juntar um lé com um cré. E a sociedade de lá, as pessoas selvagens, pronto. Era a palavra que eu estava procurando. As pessoas que moram no Brejo são vistos praticamente como selvagens. E Kira mora neste lar extremamente abusivo e ela meio que tem que se virar sozinha desde pequena, sabe? E as pessoas da cidade conhecem ela como a menina do Brejo, justamente por essa aparente selvageria dela e das pessoas que ali vivem. Só que uma pessoa muito famosa na cidade, muito querida na cidade, aparece morta no Brejo. E aí, por uma questão principalmente de preconceito, toda a cidade se vira e aponta justamente para a menina do Brejo. Só ela pode ter matado o cara. E é essa história se desenrolar, essa investigação em dois tempos, o tempo em que Kira está crescendo, se tornando uma mulher, e o tempo da investigação. Nós acompanhamos essa história. É um livro muito gostoso, muito bonito, a escrita é muito bonita, apesar da autora. É quase um romance de formação, então nós entendemos quem é a personagem, nós entendemos muito bem, profundamente, quem é a personagem, porque ela é como ela é, porque ela faz o que ela faz, porque ela busca o anonimato, a distância, prefere ser a menina do Brejo do que ser uma pessoa entendida como uma pessoa. O arco da personagem principal é muito bonito, o desenvolvimento dela é muito interessante, é muito bem feito. O livro é basicamente isso, é o desenvolvimento dela. É um belo livro, gente. É um belo livro favorito de muita gente e foi uma leitura deliciosa. Deliciosa de início ao fim. Em alguns momentos eu comecei a ficar com uma leve preguiça, porque a coisa começou a ficar muito enrolada. Mas era coisa rápida, era coisa momentânea que quando passava o livro voltava a ser aquela coisa agradável que eu estava lendo desde o início. Eu acho que vale muito a leitura. O próximo livro que eu tenho aqui é uma coletânea, é Deuses Anteriores e Deuses Anciãos, do Lovecraft. Lovecraft é um autor super problemático, super pesado, extremamente racista, extremamente preconceituoso, mas é um clássico e eu queria descobrir o que as pessoas falavam de bom e de ruim dele, e eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Eu não gostei de nenhum dos contos que eu li aí dentro. Nenhum mesmo. Zero. Esse é outro dos que eu dei 2 estrelas, daí vocês tiram o quanto eu não gostei. Eu acho que ano passado eu dei tipo 5 2 estrelas no máximo. Eu acho que até menos, tá? Eu acho que até menos. Eu acho que foram 3 2 estrelas. Então, 2 no mês foi bem pesado.
E ele receber 2 estrelas foi bem coerente com o que eu li. Primeiro que ele realmente é problemático. Segundo que a escrita dele é extremamente difícil. Extremamente, no nível assim, vocês não estão entendendo. Algumas pessoas me falaram que isso acontecia porque ainda quando ele escreveu os livros não existiam os filmes e não existia a TV, então a parte descritiva era muito vaga. Talvez seja, porque realmente é muito vaga. Parece uma grande brisa de um chá de cogumelos, assim, uma loucura que você não entende nada. Não tinha uma página em que eu não me perguntava o que é que eu tô lendo. Eu entendia o contexto geral, porque, né, eu tava entendendo ali, eu tava me esforçando para entender os pontos, mas nos pontinhos não rolava. Não rolava mesmo. Tanto esse quanto os 2 morrem no final, eu quase abandonei umas 500 vezes. Esse é um livro de, sei lá, 100 e poucas páginas, eu levei tipo 5 dias pra ler. 5 dias. Enfim, gente, por esse eu já entendi que Lovecraft não é pra mim, em hipótese alguma. Eu não pretendo voltar a ler nunca. Nunca. O próximo livro que eu li esse mês foi Ogiva, do Bruno Zago e do Guilherme Petreca. Guilherme, me desculpa se eu estiver lendo o seu nome errado, tá? Mas essa é uma HQ lançada pela Pipoque Nanquim, uma HQ brasileira que foi uma surpresa pra mim, eu diria. Vale ressaltar que eu adorei o desenho, tá? Eu achei belíssimo, belíssimo mesmo. Essa HQ conta basicamente a história de um mundo que foi atacado e dominado por uma força alienígena. E aí dentro dessa história, que eu não vou falar muita coisa, que eu estaria contando muito da história. Eles precisam fazer uma jornada, os personagens aqui precisam fazer uma jornada. E é essa jornada, passando por este mundo, passando pelos percalços desses alienígenas e outros perigos, que nós acompanhamos eles. Quando eu peguei para ler, eu vi muito comentário negativo, principalmente no Scooby. E eu discordei, sabe? Eu discordo bastante. Eu dei 4 estrelas. Pra mim não é perfeita, mas eu acho que é um belo trabalho. E eu acho que pode sim ter pesado para as pessoas que a HQ fosse brasileira. Eu realmente acredito nisso, porque eu já li coisas com resultados muito piores, em quadrinhos mesmo, e que recebiam muito mais atenção e muito mais palmas do que essa. E tinham questões muito mais urgentes a serem tratadas, sabe? Eu gostei da história, eu gostei muito do desenho, eu concordo com algumas coisas que eu vi em alguns comentários. Por exemplo, algumas piadas fora de hora simplesmente não funcionam, alguns alívios cômicos são jogados ali em situações extremamente pesadas, eu acho que eles não funcionam mesmo, eles tiram o drama, tiram o peso do que está acontecendo, não é algo que eu particularmente aprecio. Eu entendo quem aprecia, pra mim não funciona. Pode funcionar quando muito bem colocado, e quando bem colocado, funciona magicamente. Ele eleva o texto. Você ri numa situação que é trágica, mas não é o que acontece aqui na maioria dos momentos, infelizmente. Eu queria um pouco mais de desenvolvimento dos personagens também, eu acho que faltou um pouco disso, achei tudo muito corrido, muito atropelado, mas não é algo que traga demérito pro texto, sabe? Eu verdadeiramente achei um belo trabalho. Mais uma vez, o trabalho físico da Pipoque Nanquim chama muito minha atenção, porque é sempre muito bem feito. É um trabalho que eu gosto muito, e eu gostei muito da HQ, do desenho e da história. O próximo que eu tenho aqui é mais um favoritinho do povo, que é Vilão, da V.I. Schwab. Eu tenho um passado muito positivo com a autora, eu gostei muito dos Tons de Magia, gostei muito de Ed La Rue, e eu gostei muito de Vilão também. Vilão conta a história do nosso mundo, onde pessoas estão inesperadamente criando poderes mágicos, basicamente isso. Então um dos personagens começa a fazer pesquisas para entender como é que as pessoas aparentemente normais começaram a ter esses superpoderes. E depois de muita pesquisa, essas pessoas, essa equipe, resolve aplicar o que eles pesquisaram e descobriram neles mesmos para tentar conseguir esses superpoderes, o que gera uma série de problemas e uma série de atritos entre esses dois personagens, o protagonista e o antagonista. Eu simplesmente não consegui ligar para o protagonista. Eu não liguei, de verdade.
Muita gente falava dele como um dos personagens mais queridos, dos personagens mais carismáticos. Eu só achei ele ok. Na verdade, eu achei tanto o antagonista quanto os outros personagens secundários mais interessantes do que o próprio protagonista. Eu achei que o antagonista tinha mais camadas, eu entendi as motivações dele e eu gostava dele como antagonista. É bom quando a gente encontra um antagonista que está à altura do papel. Um antagonista que a gente gosta e que a gente meio que torce para que realmente dê um páreo duro ali para o nosso protagonista. Eu gostei muito do desenvolvimento, como os personagens são apresentados, como as coisas acontecem, eu achei que foi no ritmo certo. Meu único porém com ele foi justamente esse do protagonista de não me pegar, sabe? De eu não me interessar por ele ou sequer torcer por ele. Eu torcia mais pelos personagens secundários do lado do protagonista do que qualquer outra coisa. Essa é a verdade. Mas é muito bom, gente. É muito gostoso de ler, uma bela leitura. O próximo livro que temos aqui é O Vencedor do Jabuti, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. O Avesso da Pele narra basicamente a história do pai do narrador, como se fosse uma carta para o próprio pai, narrando a história dele, desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele morre. E é um livro cheio de gatilhos, porque conta a história de um homem negro vivendo no Brasil de, sei lá, 50 anos atrás até os dias de hoje. Então vocês estão avisados, é um livro pesado, não é um livro fácil, leve, para ser lido de forma leviana. É um livro para ser lido com muito cuidado. Então vocês estão avisados. É uma narrativa muito simples, porém na simplicidade dela eu acho genial a forma como ele leva o texto, como ele descreve a história, como ele conta a história do pai, como este relata essa carta para ele, contando para ele a história dele, sabe? E eu achei isso tão fantástico, tão lindo, dessa forma tão simples de escrever e que me prendeu durante todo o texto, página após página. Existe o tempo inteiro uma tensão, sabe? De que algo possa acontecer. E existem momentos fortíssimos que você precisa simplesmente parar de ler, fechar o livro e pensar no que você leu. Isso acontece com uma frequência gigantesca. Coisas que só pessoas que passaram por isso entendem. E quem está lendo o livro, como eu, e nunca passou por isso, é um soco no estômago, um atrás do outro. Porque o livro só mostra coisas que acontecem cotidianamente e que nós, o resto de nós, não percebe. E é bom que a gente comece a perceber. E comece a prestar atenção nesse tipo de coisa. Porque às vezes é o tipo de comportamento que nós mesmos fazemos, sabe? Então eu achei um mega livro e todos os filmes que vieram e virão serão merecidos. O próximo que eu tenho aqui é justamente Uma Estrela, que é Beldade Presa na Gaiola, um mangá. Eu não tenho muito prazer de falar dele, mas esse aqui é o desenho, tá? O traço do mangá. E uma das coisas legais de existirem canais que falam sobre livros e páginas no Instagram e páginas no TikTok e no Twitter é justamente nós gastarmos o dinheiro para que vocês não precisem gastar. E eu acho que este é um desses casos. Porque, gente, eu nunca dei uma estrela na minha vida. Nunca. Além desse. A história em si é completamente sem pé nem cabeça. É sobre um homem que é usado sexualmente pelo chefe de uma família poderosa para conseguir magia. Então toda vez que ele é estuprado, o chefe dessa família ganha poderes mágicos. Não é uma das coisas mais bizarras que você já ouviu falar? E existe um nível gigantesco de romantização disso nesse livro que é assustador. O autor tenta o tempo inteiro deixar tudo fofo. É uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. Eu ficava olhando, gente, não é possível que eu estou lendo isso. O que é que está acontecendo aqui? Isso é horrível. O que é Chernobyl perto disso? Que bosta é essa? Senhor do céu, como é que isso foi sequer publicado? É uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Não faz sentido. Eu saí de O Avesso da Pele e caí nisso. Qual o sentido? Meu Deus! Gente, é muito ruim. Não leiam isso nunca. Não leiam isso nunca. Por favor, não façam isso com o dinheiro de vocês e com seus olhos. O penúltimo livro que eu tenho aqui é A Rebelde do Deserto, da Elwyn Hamilton. Hamilton?
A propósito, dona seguinte, eu amei essa capa, tá? Eu amei todo o trabalho que é feito nela, esse brilho localizado, verniz localizado, é lindo. Trabalho lindíssimo, amei. Esse livro tem uma vibe super Oriente Médio, Marrocos, Egito, toda aquela região ali do norte da África até o Oriente Médio, sabe? O universo é muito parecido com isso, com muitas dunas, desertos, uma religião muito similar, com uma cultura muito similar à daquela região. E neste livro nós acompanhamos a Mani, uma adolescente que é uma órfã e que está o tempo inteiro tentando fugir da casa da tia e do tio, onde ela mora desde que seus pais morreram. Ela é muito maltratada lá, existem também outras questões que fazem com que ela queira fugir, e numa dessas tentativas de fuga, ela acaba se envolvendo com a rebelião que quer derrubar o imperador deste lugar onde eles vivem. Eu achei o livro muito gostoso, principalmente o universo. O universo é uma coisa muito única, porque, mais uma vez, estamos em um mundo onde fantasias com características de universo de personagens eurocentristas são meio que a norma. Então, quando aparecem coisas assim um pouco mais diferentes, é um respiro no meio dessas leituras. E é exatamente o caso aqui. Em momento nenhum a autora se deixa puxar para o eurocentrismo. A coisa foi muito bem pensada, muito bem bolada. Tanto que o forte desse livro, para mim, é o universo. O universo é delicioso, é interessante, é engajante, você quer saber mais dele. Toda vez que aparece uma coisa nova, você quer ler aquilo, você não tá tipo, ai, tá, anda. Não, você quer ler, você quer descobrir mais daquele universo tão único, tão bem construído, tão agradável de ler. Até clichês literários são bem trabalhados aqui. O Insta-Love, que é algo que eu já falei 1 bilhão de vezes, que me incomoda muito. O Insta-Love, pra quem não sabe, é o amor instantâneo. Um personagem vê o outro, eles se apaixonam, querem se casar e vão defender um outro até o fim, colocando a própria vida em risco. Até isso é bem trabalhado aqui, até esse clichê é bem trabalhado aqui. É um livro muito gostoso, gente. Um universo muito gostoso, que eu acho que vale muito a pena. E eu recomendo demais. Não foi 5 estrelas. Eu, inclusive, só tive a vez da pele de 5 estrelas no mês. Mas é um livro muito gostoso. Eu acho que é uma bela série. Até porque é uma série de livros bem fininhos. E eu acho que em fantasia, às vezes, falta isso. E a autora consegue me entregar isso de uma forma legal pra gente. O último livro que temos aqui também é uma entrega maravilhosa da seguinte, que é Heartstopper Volume 2, da Alice Oseman. Eu já falei aqui do quanto eu gosto do desenho desse livro. Eu acho ele tão fofo, tão agradável aos olhos, tão leve para leitura, sabe? No primeiro volume nós vemos os dois personagens principais começarem a se relacionar, a se gostar. Um deles é um gay assumido e o outro se considerava hétero, até que o relacionamento deles começa a se desenvolver e ele fica um pouco confuso, mas ele sabe que ele gosta do outro. E é muito gostoso ver isso no primeiro livro. No segundo volume temos o desenvolvimento desse relacionamento, que é muito fofo, muito lindo, muito gostoso, muito algodão doce de ler, e temos questões com o personagem que está se descobrindo ainda que são necessárias na vida, são etapas que as pessoas passam quando elas se descobrem e que são importantes e também são trazidas aqui. Pra mim, o primeiro é melhor, mas esse não é ruim de forma alguma, continua sendo delicioso, continua sendo aquele ar fresco, aquela doçura que a gente precisa uma vez ou outra na vida, aquele momento de tranquilidade, sabe? É uma delicinha, eu recomendo demais a série. Tá saindo o volume 3 aí, acho que em março. Seguinte, lembre de mim, me mande, por favor, nunca te pedi nada. Eu recomendo demais a série. Ela tá sempre em promoção, inclusive, principalmente o volume 1. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Então é isso, pessoal. Esses foram os 10 últimos livros que eu li. Se vocês já leram algum deles, deixem as suas opiniões aí embaixo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.